Vamos lá, dando continuidade, né? A gente vai falar aqui do título em massa, certo? E como eu tinha falado antes, o título em massa é o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução, tá? Nada mais é, como o próprio Newton está falando, o somatório entre as massas dos seus componentes. Então, eu fiz aqui embaixo, né? Massa do soluto, massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Então, o título ele é representado por a letra grega tal, né? Alguns escrevem dessa forma ou dessa outra forma, certo? Você fica à vontade para escolher a maneira que você quer trabalhar, certo? Então, matematicamente, tá? Eu tenho um título em massa, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Essa aqui é uma das fórmulas que a gente trabalha por título, mas eu posso trabalhar essa segunda fórmula. O que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa de quem? Do solvente. Então eu só faço substituir nessa outra fórmula aqui. Tenho que o que cada símbolo dele significa, né, para situar você. E diferentemente da densidade, da concentração comum e das outras concentrações que a gente vai trabalhar, o título em massa é uma grandeza adimensional. Ela não possui unidades de medida, certo? Logo porque a relação entre duas grandezas físicas iguais, elas se anulam, valor 1, grandeza adimensional, certo? É um número puro. Só que ela vai admitir alguns valores. Como assim, professor? Ela vai estar, os valores do título em massa, ele vai estar dentro de um intervalo. Ele vai ser maior que zero e vai ser o que? Menor do que 1. Ele nunca é zero, certo? Ele nunca vai ser igual a 1. Sempre vai estar nesses valores, nesses intervalos de valores, certo, pessoal? E ele também pode se apresentar em porcentagem. Título em porcentagem, aqui embaixo, que é o que geralmente a gente vê representado nas diferentes, vamos supor, embalagens de alguns materiais de limpeza ou no próprio algumas coisas que a gente consome, certo? Ele vem em porcentagem. É só pegar o título em massa e multiplicar por quanto? Multiplica por 100, certo? Só um exemplo. O título dá 0,2, sem unidade de medida, porque não possui unidade de medida. Quero colocar em porcentagem. Título em porcentagem é igual 100 vezes 0,2. Que é igual a quanto? 20%. Título em porcentagem, título em massa. Também vai ter intervalo de valores, onde ele vai ser maior que zero e vai ser menor que 100%, certo? Mesma fórmula do título em massa, título em porcentagem, tem unidades de medida. Unidades de medida. Pronto. Só um exemplo, tá? Ah, certo? Aqui eu vou ter uma relação. A gente viu concentração comum, massa do soluto, volume da solução, densidade, massa da solução, volume da solução, título, que é massa do soluto, massa da solução. Essas, essas concentrações, elas se relacionam entre si. Aí eu vou ter essa relação aqui, tá? Que facilita muito, às vezes, os cálculos matemáticos. É que a concentração comum é igual a densidade vezes o título, certo, pessoal? É, tem um fator de convenção que a gente aplica direto na fórmula, que é o μ. Por que se aplica direto na fórmula? Porque o volume da concentração comum é em litros. O volume da densidade é em ml. O que a gente faz? Para transformar e equiparar as unidades de medida, eu multiplico por mil. E essa fórmula, ela fica assim: concentração comum é igual a 1000 vezes densidade vezes o título, certo? Você aplica essa fórmula aqui, beleza? Exemplo, uma solução de densidade igual a quanto? 1,2. Então tem a densidade 1,2 gramas por ml. É formada pela dissolução de que? 10 gramas de um sal. Dissolveu, massa do soluto igual a quanto? 10 gramas. Em 290 gramas de
água. Olha aí, 290 gramas de água. Então o sal se dissolveu em água. Só que tu observa que ele trabalha a quantidade do meu solvente não em volume, não em litros, mas em gramas. E tu coloca M2 igual a quanto? 290 gramas. Ele quer saber a concentração comum. Ó, concentração comum é o que ele quer saber. Ele te dá densidade, ele te dá massa do soluto, massa do solvente e pede quem? A concentração comum. Então vamos aqui. Deixa eu apagar bem aqui rapidinho. Eu precisar desse espaço aqui, certo? Já já a gente faz de novo aqui para vocês observarem. Bom, professor, eu posso aplicar aqui a fórmula da concentração comum direto? Vamos ver aqui. Vou botar em azul. O que é a concentração comum? Vem aqui, ó. Concentração comum. Massa do soluto, volume da solução. Eu tenho um volume da solução? Não. Eu tenho a massa do... Eu tenho a massa aqui de quem? Eu tenho a massa do solvente. Então, diretamente, posso até fazer aqui um cálculo, achar a massa da solução, usar a densidade, transformar essa massa em volume, depois jogar para litro e faço o cálculo matemático aqui. Mas aí demoraria mais para a gente efetuar esse cálculo. Por isso que existem essas fórmulas para facilitar a vida da gente. Então, por aqui não dá. Eu uso quem? Uma relação. Concentração, 1000, densidade, vezes quem? O título. A concentração que eu quero, botar aqui a interrogação. Densidade eu tenho? Beleza. Tá aqui ela, ó. Título eu tenho? Não. Mas eu calculo. Quem é o título? Botar aqui. Vamos calcular o título. Vou botar bem aqui, ó. Calculando o título em massa. O que é o título em massa? É a massa do soluto sobre massa do soluto mais massa de quem? Do solvente. Vamos lá? Título em massa, 10. Faz direto. 10 com 290 dá quanto? 300. Título em massa é 10 dividido por quanto? 10 dividido por 300. Vamos aqui? 10 dividido por 300 dá 0,033. Você coloca aqui 0,033. Tem unidade de medida? Não. Então tá aqui o meu título. É maior que zero? É. É menor que 1? Beleza. Achei o título, substituo bem aqui, ó. Encontro quem? Concentração comum. Concentração comum, 1000 vezes densidade igual a quanto? 1,2 vezes 0,03. Concentração é igual a quanto? 0,03 vezes 1000 vezes quanto? 1,2. Concentração comum, 36 gramas por litro. Beleza? Não esqueça a unidade de medida. Então, bem simples, aplicação de fórmula. Só estava faltando o título. A gente fez o cálculo do título, certo? E aí a gente encontrou aqui o valor da concentração. Através de quem? Da relação entre as concentrações. Beleza? Olha aqui, aplicação da fórmula. Quantas gramas de água, ó, quantas gramas de quem? Água são necessárias a fim de se preparar uma solução 20% em peso, 80 gramas de soluto. Olha as informações que ele dá pra gente. Ele quer saber a massa de quem? Do solvente, M2. Isso é que ele quer. Ele te diz que tu vai ter uma solução 20%. Então, título em porcentagem igual a quanto? 20%. Vai anotando os dados. Usando uma massa de soluto M1, 80 gramas. Então ele quer saber quem? Título em massa, M1, M1 mais M2.
Tem um título em massa? Pelos dados, não. Dá para achar? Dá. O que é o título em porcentagem? Título em porcentagem é 100 vezes o título em massa. Então é só eu pegar o título em porcentagem e dividir por quanto? Divide por quanto? Por 100. Deixa eu botar aqui de outra cor para você visualizar. Você vai pegar aqui, ó. Dividir por quanto? Por 100. 20 dividido por 100, 0,2. Esse é meu título em que, ó? Título em massa. Só vou substituir agora. 0,2 é igual QM1 80 sobre M1 novamente 80 mais M2 meio pelos extremos. Aqui é 1, então vai ficar da seguinte forma. Primeiro vamos fazer essa parte. 0, como é que é uma soma, então eu pego, multiplico 0,2, vai ficar assim. 0,2 vezes 80 mais M2 igual 80 vezes 1, 80. Propriedade distributiva, multiplica aqui e multiplica aqui. Então vai ficar como? 0,2 vezes 80 é igual a quanto? 16 mais 0,2 vezes M2 igual a quanto? 80. Traz para cá. Isola aqui 0,2 M2 igual a 80. Tá positivo, vem para cá o quê? Negativo. 0,2 M2, vou fazer passo a passo. Vai ser igual a 80, tá, pessoal? Menos 16. 64. M2, 64. Tá multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. M2 é igual a 64 dividido por 0,2. M2 é igual a 320 gramas de que? H2O. Então eu achei a massa absoluta, certo? Pela fórmula do título em massa, tá, pessoal? Bem tranquilo. As questões não se diferem muito desses exemplos não, logo que o exemplo é aplicação de fórmula. Alguns enunciados são bem mais elaborados, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Tranquilo? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Tarefa fazer em casa. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, beleza? E a gente encerra aqui essa parte de concentrações, tá? Essa primeira parte, tá? Até mais.